coisa acontece no meu coração quando eu tô num planeta em transição. Você já percebeu que tem algo acontecendo com o nosso planeta, né? Tá na cara, não tem como não ver. Tem algo mudando dentro de você também. Você sente isso? Guerras, crises, pandemias, colapsos psicológicos, ansiedade coletiva, mudanças climáticas, natureza mutante, chove de alagar onde geralmente tem seca, temperaturas extremadas, muito frio ou muito calor. Nada disso é acaso, né? A gente bem sabe. Estamos vivendo um período decisivo na história da humanidade, a transição planetária. É um conceito amplamente abordado pelo Espiritismo sobre o atual estágio da evolução do nosso planeta Terra, bem como o estágio também de evolução da humanidade. Agora vamos compreender um pouco o que é essa transição planetária, mas principalmente, qual é o nosso papel nessa transição? Ou você acha que é só o planeta que evolui? Bem, cabe dizer que não é o fim do mundo, tá? Pelo menos não do mundo físico. A gente já sabe que tudo no universo evolui, certo? Inclusive os planetas. Verdade. Os planetas também evoluem. Até onde sabemos, até onde é nos dado conhecer, de acordo com aquilo que a gente consegue compreender dentro da nossa ignorância, são 5 os estágios evolutivos de um planeta. 5 estágios que os planetas atravessam, todos. Tem o mundo primitivo, o mundo de provas e expiações, que é esse que a gente está agora, nesse momento do planeta Terra. Um mundo de regeneração, um mundo feliz e um mundo puro. Cada um com os habitantes de acordo com a frequência do planeta. O nosso planeta, assim como nós, assim como tudo que existe, está submetido à lei do progresso. E o planeta progride fisicamente pela transformação dos elementos que o compõem e progride moralmente pela depuração dos espíritos encarnados ou desencarnados que o povoam. Então, não é o fim do mundo, mas o fim de um velho mundo, tanto físico como também espiritual. André Luiz, através da mediunidade de Chico Xavier, nos explica que os planetas evoluem e com isso também o padrão moral e vibratório dos habitantes dele. No livro Transição Planetária, de Divaldo Franco, pelo espírito Manuel Filomeno de Miranda, ele traz para a gente conhecer a palestra de uma entidade de outro orbe, chamado Orion, que veio trazer alguns conhecimentos em relação a esse momento de transição que a gente passa. Eu vou trazer um trecho dele aqui. É assim: as grandes transformações, embora ocorram em fase de perturbação do orbe terrestre, em face dos fenômenos climáticos, da poluição e do desrespeito à natureza, não se darão em forma de destruição da vida, mas de mudança de comportamento moral e emocional dos indivíduos, convidados uns aos sofrimentos pelas ocorrências e outros pelo discernimento em torno da evolução. E você está percebendo que de novo a gente vai cair naquele tema da gente se ressignificar interiormente, aquele tema que a gente toda hora está encostando e trazendo ele de volta, o tema da reforma íntima. A gente não tem como escapar disso, estamos fadados a evoluir. Esse fenômeno envolve profundas transformações físicas, morais e espirituais, descrito como uma fase de preparação para um novo ciclo evolutivo. A Terra, então, deixará de ser um mundo de provas e expiações
para se tornar um planeta de regeneração, atendendo ao progresso dos planetas dentro da ordem universal. O conceito de transição planetária pode parecer recente para alguns. Entretanto, no livro A Gênese de Allan Kardec, publicado em 1868, mais de 150 anos atrás, já trazia um pouco dessas informações. Vou trazer um trecho aqui. São chegados os tempos, dizem-nos de todas as partes, marcados por Deus, em que grandes acontecimentos se vão dar para a regeneração da humanidade. Foram muitos séculos como um planeta marcado por sofrimentos e expiações, para agora passar a ser um mundo onde o bem, a paz, a harmonia e a fraternidade irão prevalecer. E assim a Terra vai integrar a categoria dos mundos de regeneração. E esses novos tempos não se tratam de uma mudança parcial, de uma renovação limitada a certa região, a certo povo, raça. Não. Trata-se de um movimento universal, a se operar no sentido de um progresso moral. Ramatiz nos ensina que o planeta está elevando a sua vibração. E o desafio é quem consegue acompanhar essa frequência. Essa transição que está em curso é parte natural de um processo de evolução. Eventos como pandemias e catástrofes também são interpretados como fatores dessa transição. Servem como mecanismos de purificação e reestruturação planetária e atingem não apenas o planeta em si, mas também os espíritos que nele habitam. Ou seja, a transição planetária não se limita apenas a fenômenos físicos, como catástrofes naturais ou crises globais. Não só isso. Ela abrange principalmente mudanças profundas nos valores e na consciência da humanidade. Joana de Ângeles afirma que as dores emocionais atuais da humanidade são sinais de conflito entre o novo e o velho homem. Ansiedade sem causa aparente, sensação de vazio, desencaixe social, cansaço da superficialidade. Joana de Ângeles afirma que o sofrimento moderno é a alma pedindo sentido. A humanidade está sendo obrigada a olhar para a própria sombra. E Emmanuel é categórico. Ele diz que a transição não seleciona crenças, seleciona consciências. Esse é um ponto sensível, mas necessário. Chico Xavier explicou que espíritos que não desejarem acompanhar a regeneração poderão reencarnar em outros mundos compatíveis à sua evolução moral. E isso não é um castigo, é a lei de afinidade vibratória. Porque a transição não é externa, ela é íntima, ela é interna, ela é ética, ela é espiritual. E eu vou dizer uma verdade para vocês. Nós já somos um bando de exilados. Vocês não sabiam? Pois fiquem sabendo. Nós somos um bando de exilados. E o que isso significa? Que a gente já teve essa oportunidade. A gente já teve essa oportunidade, já passamos por outros orbes que estavam nesse momento de transição e não aproveitamos. Ou seja, já fomos convidados a nos retirar de outros orbes por não nos enquadrar na vibração que o planeta onde morávamos progrediu. Já perdemos esse momento de morar num mundo um pouco melhor do que o nosso, de morar num mundo de regeneração, de não mais ter que passar por provas e expiações, mas nós não evoluímos. Nós continuamos persistindo no nosso próprio erro.
Por quê? Por nos manter dominados por sentimentos inferiores, por valorizar mais a matéria, ficar mais preso ao materialismo do que ao espírito. Por nos manter dominados por sentimentos materiais e inferiores. Tem um livro bacana que fala desse assunto, chama Exilados de Capela, que é de onde a maioria de nós veio. São textos que estão à disposição de todos, alguns há mais de 100 anos. É só querer buscar informação e conferir. Está à disposição. Faz tempo, né? Bem, seguindo adiante, quero continuar falando. Para que a transição ocorra, é preciso que os espíritos menos evoluídos, ainda propensos ao mal e que não se harmonizam de acordo com as novas vibrações do planeta, são gradualmente afastados para mundos compatíveis com seu grau evolutivo. O que acontece com quem não aceita essa mudança moral? Esses espíritos trevosos, rebeldes ou maldosos, cuja sintonia continua ligada às regiões do submundo espiritual, não poderão, portanto, reencarnar na Terra. Vibratoriamente também, eles não conseguem se sustentar nesse novo planeta, com a nova frequência que o planeta vai ter nesse mundo de regeneração. Então eles seguem para reencarnações em outros mundos, de acordo com a sua vibração e com a sua necessidade de aprendizado. Porque todos somos filhos de um mesmo Criador e todos estamos destinados a evoluir. E isso vai permitir que aqui na Terra se estabeleça um ambiente com mais facilidade de paz e harmonia, onde o bem-estar e o progresso beneficiarão a todos. E por outro lado, aqueles que são comprometidos com o bem continuarão a reencarnar na Terra. E além disso, espíritos altamente evoluídos estarão vivendo aqui também, contribuindo para acelerar o processo de desenvolvimento. Maria Modesto Cravo reforça: o planeta não pune, ele apenas acolhe quem vibra em sintonia com ele. Mônica Medeiros, através de suas experiências e comunicações espirituais, afirma que há um intenso trabalho das esferas superiores em auxílio à humanidade terrestre. Hospitais espirituais, colônias de regeneração, reencarnações estratégicas. A Mônica diz que nunca houve tanta ajuda espiritual disponível como agora, mas a ajuda não substitui o esforço próprio. Ramatiz alerta: a espiritualidade sustenta, mas a transformação é intransferível. Portanto, esse período exige de nós uma postura vigilante, uma postura comprometida com os valores do amor, da caridade e da justiça. Esses, assim como todos os princípios morais, são fundamentais para a construção do novo mundo. A transição planetária, como podemos entender, não é apenas um processo físico, mas também um processo moral e espiritual, certo? Principalmente moral e espiritual, na verdade. E para isso está rolando um intenso movimento de preparação e seleção de espíritos, que continuarão sua jornada evolutiva aqui na Terra, alinhados com as novas características morais daqueles que terão aqui a sua morada. Emmanuel descreve um homem de regeneração como aquele que faz o bem sem alarde, escolhe o amor mesmo quando dói, vigia os próprios pensamentos, transforma conflitos em aprendizado. Não é santo, é responsável. Joana de Ângeles chama isso de autotranscendência. Jung chama de individuação. Espírito e psicologia finalmente caminhando juntos.
transição é íntima, ela acontece no agora. Observe suas reações, eduque suas emoções, sirva mesmo em silêncio. Escolha o bem quando ninguém vê. Chico Xavier ensinava: não é o que acontece conosco, é o que fazemos com o que acontece. Quando a gente compreender que somos responsáveis por tudo aquilo que nos diz respeito, certamente serão alterados os nossos comportamentos individuais e coletivos, elegendo aquilo que conduz à felicidade, à harmonia, ao equilíbrio, ao invés do prazer desgastante e egoísta de um momento que trazem consequências perturbadoras a longo prazo, que inevitavelmente haveremos de colher. Então, por que não mudar agora? Estamos vivendo um momento ímpar na história da Terra. A transição planetária é um chamado que abrange toda a população, encarnada e desencarnada, para a renovação interior. A Terra já está mudando. O céu já está em movimento. As consciências estão sendo chamadas. A transição não pergunta o que você acredita. Ela pergunta em quem você se tornou. O planeta Terra é uma escola abençoada, um reduto formoso, o qual nos aperfeiçoamos, onde os golpes do processo evolutivo nos liberem do nosso primitivismo. Esse primitivismo que impede o brilho do diamante estelar do espírito que nós somos. Durante esse processo de transição, é essencial que nos mantenhamos firmes na fé e no trabalho do bem, mesmo diante das turbulências que possam surgir. Cada um de nós tem um papel a desempenhar na construção desse novo mundo. E é através das nossas ações, dos nossos pensamentos, das nossas atitudes diárias que contribuiremos para a regeneração do planeta Terra. E você, está apenas vivendo esse momento ou compromete-se com os novos tempos? Alguma coisa acontece no meu coração quando eu tô num planeta em transição.